Então, essa aula eu vou falar... Nessa aula eu vou falar sobre arquivos binários. Na verdade, como a gente viu desde o começo da disciplina, todos os arquivos são binários, né? Até o arquivo texto ele é binário. Mas o que muda é a forma como a gente consegue ler esse arquivo. O arquivo texto, ele é gravado de maneira que a gente consiga abrir em um programa como um bloco de notas e interpretar os bytes ali dentro como caracteres, e de forma que um humano consiga ler. Já o arquivo binário que a gente vai tratar aqui nessa aula é um arquivo que um humano não consegue ler. É um arquivo que está codificado mesmo em binário, inclusive se for um caractere vai estar em binário. E aí, quando eu abrir, eu tentar ler esse arquivo, eu não vou conseguir ler ele na linguagem humana, né? Uma linguagem de caracteres, com letras, etc. A ideia de utilizar arquivos binários, né, é que eles podem ser muito mais eficientes para poder fazer a escrita e leitura. Então, quando eu tenho uma estrutura que é um pouco mais complexa, a gente viu com arquivo texto que pode dificultar a forma como eu organizo o arquivo. Porque exatamente a forma como eu escrevo no arquivo, depois eu vou ter que ler esse arquivo. Então, se eu tenho um inteiro, por exemplo, eu tenho que, por exemplo, eu escrevo, né, com fprintf, porcentagem D. Se eu tenho um float, eu escrevo com porcentagem F. E aí, na hora da leitura do fscanf, eu tenho que parear essas escritas que foram feitas no arquivo. Então, o arquivo texto ele pode ser difícil da gente percorrer e ler o seu conteúdo. O arquivo binário, e o outro detalhe, né, o arquivo texto a gente tem que escrever tudo separadamente, né, então cada número, cada caractere é escrito separadamente. No arquivo binário, como a gente vai ver aqui, a gente consegue gravar as coisas em bloco, então algumas coisas facilitam bastante. Vamos lá. O nome aqui do tipo de dado que a gente vai utilizar continua sendo file asterisco, porque lembrando que a gente vai interpretar o arquivo como estando em um endereço de memória. Só que agora não é mais a memória primária ou a memória principal, é a memória secundária. Então a gente não está mais na memória RAM aqui, né? Nós estamos num arquivo, esse arquivo ele está armazenado em um local que não é a memória RAM, que não é a memória primária. Pode ser um disco, pode ser um pendrive, etc. Então, como é que a gente faz para abrir um arquivo? A gente usa o comando fopen. Lembrando que a gente tem modos diferentes para tratar. O W, que é de write. Então, eu vou colocar aqui write. Read. Append. E a gente tem também um modificador mais, que adiciona alguma coisa aqui, né? Então, se eu tenho W, ele só escreve, R só lê, e o A só escreve no final do arquivo. O W+, abre para escrita, mas também permite ler. O R+, abre para leitura, mas também permite escrever. E o A+, abre no final do arquivo para escrita, mas também permite ler. Então, basicamente é isso. Então, quem tiver dúvidas aí tem que voltar aí na aula anterior, tá gravada, né? Que vocês podem ver aí que eu dei um detalhe sobre isso. Então, vamos lá. Então, eu vou usar aqui o int-argv, o int-argc char_argv, para a gente poder digitar o nome do arquivo. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Se o argc for menor do que 2, né? Quer dizer, eu tenho 2 argumentos ali dentro, então eu não vou deixar. Agora eu vou usar o fprintf que a gente usou na aula anterior. Então, lembrando que a gente tem um printf aqui, erro. Informe o nome do arquivo. Como isso aqui é um erro, a gente vai imprimir com fprintf. Se eu colocasse aqui, eu posso colocar qual é o arquivo, onde eu vou querer imprimir isso. Pode ser um arquivo, pode ser o terminal, né, stdout, mas aí tem um outro que é o stderr. O stderr é o standard error, é a saída de erro. Isso vai ser interpretado de maneira diferente. Por exemplo, lá no run code, quando vocês mandam um
um programa e dá erro, ele não aparece, o erro não aparece na saída, né? Aparece naquela outra abinha ali, erros. Né? Então é o stderr, por isso que ele considera diferente. Tá? Se aparece isso aqui, ele realmente detecta que é um erro do programa, não é apenas uma mensagem exibida na tela. Tá? Então, beleza. Então, eu vou aqui. Eu vou também colocar a string.h para facilitar. Uma outra coisa que pode dar erro é se o argv de 1, né, que é o primeiro argumento, que o 0 seria o nome do programa, né? O 1 é o primeiro argumento. A gente vai olhar o tamanho dele, né, o strlen dele, e ver se ele é menor do que, sei lá, qual seria o tamanho de um arquivo. Menor do que 2. Né? Então, eu posso ter um arquivo com um nome de arquivo, né, com um caractere só, até posso, né? No Linux eu posso, por exemplo. Mas vamos considerar aí que menor do que 5 ele não vai aceitar. Né? Então seria um caractere mais o ponto, mais a extensão. Menor que 4. Então, fprintf, nome do arquivo deve ter ao menos 4 caracteres. Então eu estou aqui fazendo umas mensagens tentando proteger o meu programa de possíveis erros que o usuário possa cometer. Então aqui e aqui beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o argv, obrigado. A gente vai usar o stderr, desculpa, o argv1 para abrir o arquivo. Nós vamos abrir ele, idealmente, né, a gente quer abrir aqui no modo R+, né, porque a gente vai supor que o arquivo já existe. Né? Quando eu abro no modo R, eu abro em modo leitura. Então, se eu quero ler alguma coisa, essa coisa já tem que existir. Se o arquivo não existir, ele vai dar um erro. Né? Na verdade, ele não vai dar um erro, ele vai retornar nulo. Isso significa que eu tentei abrir no modo R, mas o arquivo não existia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir no modo W. W+. Então, assim eu garanto que eu consigo tratar os dois cenários. Né? Tenta abrir um arquivo que já existe em modo leitura mais escrita. Se não der certo, abre em modo escrita. Qual que é a desvantagem de eu abrir direto em modo W? O modo W ele sobrescreve o arquivo que já existe. Então, se tiver um arquivo lá dentro que eu tenho conteúdo e eu abrir com o modo W, ele vai apagar o arquivo e criar um novo, e eu não quero isso. Tá? Então, beleza. Agora a gente está certinho aqui. Bom, vocês podem perceber que até agora é exatamente igual ao do arquivo texto, né? Não muda nada. Eu posso ir agora aqui escrever, poderia, se eu quisesse, né? Escrever arc. Escrever algum texto aqui com fprintf. Mas eu não quero, eu quero escrever um arquivo só dados binários. O que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui um arquivo que guarda alguma sequência de dados, só que não em formato texto agora, em formato binário mesmo. Vamos utilizar uma struct para isso. E aí, então eu vou... deixa eu abrir aqui uma aba. Deixa eu pegar de uma aula anterior. Structs aqui, assim, em 5. Structs com C, copiei. Vamos abrir esse nosso programa que fazia a leitura de um livro, né? A gente teve uma aula só sobre isso, né? A gente fazia... Aqui tá explicando, tem mais coisas aqui, mas basicamente esse programa ele
a gente fazia entrada aqui com uma série de livros, né? E cada livro tinha, vamos ver aqui, título, autor, ano, preço e quantidade. E aí depois que o programa termina, né, o que acontece? Como a gente faz aqui a alocação, a gente faz a alocação dinâmica dos livros, né? Vai realocando aqui os livros. E o que acontece no final, né? No final eu imprimo os livros e saio do programa e perdi, né, o que foi digitado. Então a ideia aqui é a gente, por exemplo, aproveitar esse cadastro e salvar ele num arquivo. Tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Por enquanto, eu vou mostrar para vocês uma gravação de um dado bem simples. Vamos pedir para o usuário digitar dois valores, vai, ou três tá bom. Inteiros mesmo. Então, um vetor de 3 posições. Aqui então, printf. Uma coisa que a gente pode ver também é assim, ó, se o arquivo já existir, se eu conseguir abrir o arquivo, vamos ter um existe. Então, o arquivo 0, né, lembrando aqui que 0 é falso e 1 é verdadeiro. Tá? Então, a gente vai deixar aqui que não existe, que existe, né? Como padrão ele existe. Se eu não conseguir abrir, então ele não existia. Ou vamos dizer assim que o arquivo é novo. Um arquivo novo. Ele novo igual a 1. Então o arquivo inicialmente, né, eu vou assumir que ele não é novo, e aí depois, se for novo, eu marco 1. Então o que vai acontecer? Se o arquivo for novo, né, se o arquivo é novo, então lembrando que isso aqui, não preciso colocar igual a 1, porque isso é redundante, né? Quando é 1 já é true, já é verdadeiro. Então se novo for 0, vai ser falso, ele vai dar falso aqui no if. Então se for novo, eu vou pedir para ele digitar 3 valores. Então aqui scanf, porcentagem D. Posso fazer com for, né? Fica mais bonitinho. Que eu posso aumentar depois se eu quiser. Fica mais flexível o código, né? Depois se eu quiser trocar aqui de 3 para qualquer outro valor, eu posso. Até posso dizer aqui, né? Porcentagem D. Desculpem. Total. E aí vamos fazer uma macro aqui. Total 3. E aí a gente joga aqui tudo total. Então se eu quiser testar com mais valores, eu posso simplesmente trocar esse valor. Tá, então ele digitou aqui os valores no vetor. Aí a pergunta é, depois que o programa finaliza, depois que ele digita todos esses valores, para onde vão esses valores? Então vamos lá. Esse arquivo binário, ainda a gente não fez nada, né, com o arquivo. Arquivo binário. Ele vai tentar, se eu não digitar nada, né, informa o nome do arquivo. Vou por aqui, dados. Números.dat. Beleza. Vamos supor que eu tivesse digitado um número pequeno aqui, né? Então eu dei uma zoada aqui. Ó. Ele fala, ó, arquivo. Eu não saí, né? O nome do arquivo deve ter ao menos 4 caracteres. Eu devia ter saído do programa. Dá um outro erro aqui. Agora acho que sim. Ele fez até o arquivo NT ali, ó. Então, GCC. Se eu tentar, então, digitar um arquivo muito pequeno, ele não vai deixar. Né? Então, vamos pegar aqui, ó, números, n.dat. Agora ele deixou.
Então, digite 3 valores. Então, vou digitar aqui o valor 10, 20 e 30. Minha pergunta é, saiu do programa, para onde foram os valores 10, 20 e 30? Eu não gravei ainda no arquivo, tá? Eu só fiz scanf aqui no vetor. O que acontece no final do programa? Valendo, responde aí. O que acontece com os 10, 20 e 30? A memória stack é desempilhada. Como a gente estava usando a memória RAM, que é a memória principal, assim que o programa finaliza, eu perco acesso a essa região da memória. Então, a princípio, eu não tenho como mais recuperar o valor que o usuário digitou. É a mesma coisa que quando a gente, sei lá, tá abrindo um documento em um editor de texto e ao invés de você salvar o arquivo em algum lugar, você fecha o programa e não salva. Né? Então você perdeu mesmo aquilo que você fez. Tá? Aqui, só um detalhe, né? O Matheus falou, o arquivo é fechado. Sim, o arquivo é fechado, mas o que eu perguntei, Matheus, é com relação aos números que foram digitados, tá? Esse número aqui... Ué, o que eu tô fazendo? Ah, ele já existe agora, o arquivo. Vou ter que apagar aqui, ponto .dat. Então, abri aqui o arquivo. Esses valores que eu digitei aqui, né? Então, digitei 3 valores aqui. Para onde foram esses 3 valores, tá? Então, independente do arquivo que foi fechado, a variável vetor aqui, que tinha 3 valores que foram digitados, eu não tenho mais acesso. Eu não tenho como saber. Então, por exemplo, se eu apaguei aqui a tela, quais foram os números? Não sei mais, né? Acabou. Então, esses valores ficaram perdidos. O que a gente vai fazer é agora, então, gravar, salvar esses valores no arquivo, de maneira que eu consiga recuperar posteriormente. Então, como é que a gente usa quando a gente poderia escrever com um fprintf no arquivo, em formato texto, mas eu não quero, eu quero fazer de maneira binária. Como é que eu faço? Existem 2 comandos para tratar, né, arquivos binários, fwrite e fread. Então, são os comandos aqui dos arquivos binários. Eu vou até colocar aqui, ó. Fwrite, de escrita. Fread, leitura. Então, são os 2 comandos que a gente consegue utilizar. Tá bem tranquilo. Os 2 aqui funcionam funcionam em, digamos, complemento um do outro. Então, se eu quero gravar, né, eu vou escrever fwrite. Então, vamos lá, fwrite. Como é que funciona o fwrite? A gente pode olhar, se vocês têm dúvida, né, pode consultar o manual. Tá aqui, ó. Fwrite. O que ele pega, né? Ele pega um endereço, um tamanho, uma quantidade de elementos e o arquivo. Então, essa é a sequência. Tá aqui, ó. Fwrite. É um ponteiro, né? Um endereço, primeiro. Depois um tamanho. Depois uma quantidade. Depois o arquivo. Então, vamos lá, ó. O que é o endereço, né? É o endereço da variável onde está o conteúdo que eu quero armazenar. Então, por exemplo, e-comercial vetor 0. Né? Então, eu vou armazenar o primeiro elemento do vetor. Qual que é o tamanho em bytes desse cara aqui, do que está ali dentro? Quer dizer, nesse endereço eu vou pegar quantos bytes? Eu vou pegar um inteiro. Quantos inteiros? Um só. Qual é o nome do arquivo? Arc. Então, o que ele está gravando ali dentro? Está gravando um valor, o primeiro valor que eu digitei. Certo? E então, para provar aqui que isso é verdade, né, como eu estou gravando, eu vou fazer o else. No else, então aqui else, né, se o arquivo não for novo, vou tentar ler do arquivo. Então, como é que eu faço a leitura? Fread, né, que é o contrário do fwrite. Então, o fread, mas repara que o esquema aqui é muito parecido, né, dele. Ele pega o endereço de uma variável, tamanho, o número de elementos e o arquivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o inteiro, ó, número lido. Vou falar que ele é -1, sei lá, inicialmente. Então, eu vou passar esse número
eu quero que o programa leia do arquivo, jogue nesse número aqui, nessa variável, quanto? Um inteiro. De qual arquivo? Arc. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó, lê um inteiro do arquivo e armazena esses bytes na variável passada por parâmetro. Na verdade, no endereço da variável passada por parâmetro. Por isso que eu preciso do endereço, né? Porque eu vou alterar a variável número lido. Então vamos imprimir aqui na tela o número do arquivo, porcentagem D, porque é um inteiro, número lido. Então aqui eu vou fazer os dois, né? Reparem que eu estou pegando aqui, inicialmente eu estou fazendo só um valor, tá? A pessoa digitou 3, mas eu estou pegando só um valor, só para começar o exemplo mais simples. Aqui então, vamos começar gravando apenas um inteiro, o primeiro. Os outros a gente vai perder, por enquanto. Então, tá longe aqui, arquivo binário, e já existe, né? Então, eu vou apagar ele aqui, a gente criar de novo. Então, agora, digite 3 valores, né? Vamos pegar aqui, o primeiro valor é 1998, o segundo valor é 500, lá, o terceiro valor é 678. Tá, o que ele fez? Ele criou aqui o arquivo ndat. Quantos bytes tem? Deixa eu apagar os números aqui, que a gente não usou, né? Quantos bytes tem o arquivo ndat? 4 bytes. Por quê? Porque quando eu escrevi fwrite, eu pedi para escrever um inteiro. Então ele escreveu exatamente 4 bytes. Então esse arquivo ele tem exatamente o conteúdo que eu esperava, 4 bytes. Vamos tentar abrir agora esse arquivo. Então ele conseguiu ler. Então o número lido do arquivo, 1998, que foi o primeiro número que eu li, que eu escrevi aqui. Então esse arquivo ndat, ele tem esse valor ali dentro, salvo ali dentro. Então esse é o esquema aqui que a gente tem. Então vou até imprimir aqui, né? Arquivo é novo. Só para a gente separar os dois. Arquivo já existe. Vamos separar, porque aí cada vez que a gente lê, né, um arquivo que a gente já sabe. Então, quando eu compilar, arquivo já existe, número lido, 1998. Eu posso abrir esse arquivo e tentar ver o que tem lá dentro? Posso, cat.n.dat. Mas olha o que aparece aí. Aparece um negócio qualquer na tela. Porque eu não consigo interpretar esse arquivo direito. Então, olha aí, tem aqui os bytes dele, né? Tentando interpretar ele como caractere, dá essa bagunça aqui. Mas, na verdade, então, é isso que acontece lá dentro, né? Bom, o que a gente vai fazer agora, né? Qual que é a vantagem, né, de a gente fazer isso? Se fosse vamos fazer os dois. Dá para misturar? Dá para misturar. fprintf, como é que a gente faz, né? Aí o fprintf é o contrário, né? O arquivo, porcentagem D, barra N. Vamos pôr um barra N antes, né? E vetor na posição 0. Então eu estou escrevendo ele em binário e depois ele em texto. Dá para fazer? Dá, até dá. Vamos ver, tem que apagar o arquivo, né? Ou criar um novo. Vamos criar um novo. Arquivo mestiço. Sei lá, ponto X. O arquivo é novo, digite 3 valores. Então o primeiro valor aqui eu vou digitar 454, 1, depois 0, depois 1. Então vamos abrir aqui esse arquivo mestiço aqui. Olha lá, exibi aqui. Será que deu certo? Será que eu compilei? Era para ter dado certo. Eu não compilei, desculpe.
Então, vamos lá. De novo. Arquivo misturado. Ctrl X. Arquivo é novo. Digite um primeiro valor. 445. Dois outros valores. Então, beleza, olha só, né? Aqui tem os bytes que eu digitei e aqui, que ele não consegue interpretar, né? Mas aí, quando eu pedi para imprimir como caractere, ele conseguiu fazer, né? A vantagem de usar o arquivo binário é que eu vou mostrar agora, né? Se eu tiver que, por exemplo, gravar... Aqui são 3 valores, né? Tranquilo, 3 valores é tranquilo de digitar. Mas se eu tiver que gravar esses 3 valores aqui em texto, eu tenho que fazer 3 printfs, certo? Olha que legal no caso do... Eu tenho que fazer um printf para cada um. Agora, no fwrite eu não preciso. Vamos supor que eu quero... Agora eu não quero que ele armazene o inteiro, eu quero que ele pegue os 3 inteiros de uma vez só. Então, aí sim, eu só passo o vetor e ele grava o vetor inteiro lá dentro. Então, vantagem aí é bem significativa, certo? Então, eu não preciso fazer tempo de processamento, né, de fazer 3 printfs, o total, não preciso fazer for, não preciso fazer nada, Thiago. Ele vai pegar aquele trecho de memória, né, o bloco de memória inteiro e gravar ele inteiro de uma vez só no disco. Então, é muito mais rápido. Tá? Então, vamos lá. Ó. Agora eu estou gravando todos, né? Aí eu tenho que... eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar o anterior. Né? Então, se eu quisesse gravar né, aqui em modo texto, modo binário. Mas é muito mais eficiente gravar o bloco todo ao mesmo tempo. E sempre em sequência. Tem que ser em sequência. Então eu pego sempre um byte lá, um bloco de bytes em sequência. Por isso que eu tenho que passar a variável, né? Não dá para passar eu passo o endereço, ele vai pegar, a partir desse endereço aqui que inicia, né? Poderia até começar aqui no e-comercial vetor 0, é a mesma coisa, né? Que é o primeiro endereço, né? O endereço da primeira posição. A partir desse endereço aqui, eu vou pegar total e pegar total inteiros e salvar. Aqui o número lido está -1 só para eu ter certeza que ele leu. Não precisava ter feito nada aqui. É só para a gente depois, quando imprimir, se der algum erro, sei lá, né? Tava -1 ali, se der -1 eu sei que ele não conseguiu ler. Era essa a intenção inicial. Mas não precisa, né? Não tem uma obrigatoriedade, poderia deixar sem nada aqui. Na verdade, eu vou até mostrar um outro jeito melhor de verificar se tem um erro. Tá? Bom, agora, o que eu posso fazer, né? Eu posso ler, a mesma coisa, né? Eu posso ler número por número, né? Vamos colocar isso aqui num for, né? Ou num while. Então, enquanto não for fim de arquivo, então tem essa função aqui, ó, FEOF, que é o file end of file. Então, enquanto não for fim de arquivo, quer dizer, enquanto não for, né? Então, ao contrário. Enquanto não for fim de arquivo, ele vai tentar ler e escrever na tela, certo? O número lido. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele vai lendo e lendo até acabar o arquivo. Então, escrevi. Agora eu vou criar aqui um arquivo novo no números.dat. 3 valores. Vamos pegar aqui então. Beleza, salvou ali no arquivo. Só para a gente ver. Vai ter vários arquivos agora, mas vamos focar aqui no números.dat. Né? Agora eu tenho 12 bytes, né? 3 inteiros. Foram gravados ao mesmo tempo, numa linha só. Né? Só com esse fwrite aqui, ele gravou os 3 já. Agora a gente vai ler um por um. Então como é que a gente vai fazer? Né? Vou pegar aqui. Olha só. Então o que ele fez? Ó? Leu um por um. Leu o primeiro que eu digitei, leu o segundo que eu digitei, leu o terceiro que eu digitei. Mas por que ele leu o quarto aqui? Porque acontece o seguinte. Reparem a ordem aqui do while.
Ele entra o while pela primeira vez. Lê o primeiro número. Ok. Lê o primeiro número. É fim de arquivo? Não, porque eu só li o primeiro. Lê o segundo número. É fim de arquivo? Ainda não. Vou ler o próximo. Lê o terceiro número. É fim de arquivo? Quer dizer, é fim de arquivo? Não ainda, né? Por quê? Porque quando ele leu o número, né, ele ainda não completou o arquivo. Então ele olha aqui, é fim de arquivo? Não, ele tenta ler mais um ainda. E quando ele tenta ler esse mais um número, ele não consegue. Por isso que ele mantém aqui o anterior. Então o que a gente pode fazer é olhar para o número de bytes que o fread retornou. Então, a gente pode pegar aqui, ó. E aí tem um tipo específico, né? No fread, ó. A gente pode até armazenar num long int, tá? Mas existe o size t para isso. Então, vou até colocar aqui, ó, n bytes. É o número de bytes que o fread leu. E vamos pegar aqui, ó, total de bytes lidos. Porcentagem LD. E é o n bytes. Vamos ver o que acontece. Eu acho que ele vai dar um warning aqui. Não deu. Que o size t é um long int, tá? Mas já que existe ele, vamos usar. Size t. Então, arq. Então, forma o nome do arquivo, esqueci. Como era o mesmo? Nums.dat. Então, olha só que legal. Ó. Ele veio aqui, ó, número lido do arquivo. 6.133. Número de bytes... eu errei aqui, né? Número de blocos lidos, tá? Esse aqui... Foi falha minha aqui na hora de mostrar para vocês. Mon 3fread. O retorno dele, ó, vamos ver aqui, ó. Return value. Ó. Quando o sucesso, ele retorna o número de itens lidos ou escritos. O número de itens lidos ou escritos, que é esse número de membros aqui, tá? Então, nesse caso vai ser só um mesmo, tá? Então, desculpa, número de itens lidos. Joia. Então, beleza, olha lá. Então, quando ele tentou ler, ele recuperou esse. Quantos itens ele realmente leu? 1. Quantos itens ele realmente leu? 1. E aqui, na verdade, ele não leu nada, né? Então, a gente consegue controlar isso também. Tá? Então, por exemplo, aqui, se n bytes for maior do que 0, aí sim eu considero que ele leu o arquivo. Tá? Então, esse é um outro jeito aqui de controlar. Eu, inclusive, posso fazer assim, ó. É um outro jeito de fazer controle de final de arquivo. Eu vou salvar esse n bytes aqui. E eu vou colocar o fread no... pera lá. Vou colocar o fread aqui dentro. Olha que loucura. E agora eu não preciso fazer mais nada, né? Por quê? Lembra, né? Se ele der 0, 0 é falso. Então ele vai dar o while falso e vai sair do programa. Se ele der 1, então é verdadeiro. Então eu consigo imprimir aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, assim, são duas formas diferentes, tá? Claro que a de cima ela é mais legível, né? Quem bate o olho aqui entende. Eu estou procurando aqui, ó, fim de arquivo, li, verifiquei se leu, né? Mas a segunda programação, né? Assim, o código é mais otimizado. Tá. Aí, óbvio, né? Que eu esqueci que eu tinha que passar o n bytes. Ou não, peraí. O que eu fiz errado? Tá. Não tem como saber o quantidade de itens lidos aqui. Fato. É só para passei muito rápido aqui, né? Então aqui, ó, antes eu tinha
usado a variável n-bytes, mas essa variável bytes ela não existe, né? Eu apaguei ela. Agora que eu voltei. Opa, o que eu tô... Isso, peguei da aula anterior aqui sem querer. Beleza, então agora sim, né? Então eu consegui ler os três valores, tá? Então cuidado quando a gente usa o FOF, né? Porque pode ser que ele tente ler, ainda não seja fim de arquivo, ele vai ainda tentar ler. Ele não vai dar nenhum erro, mas aí eu tenho que tentar capturar quantos itens ele conseguiu realmente ler. A mesma coisa na escrita, tá? Isso você pode também verificar se ele realmente escreveu certo número de itens. Bom, isso aqui eu fui linha por linha, mas também dá para fazer tudo de uma vez. Isso aqui então seria então, uma opção indo inteiro por inteiro. Então seria a primeira opção. A segunda opção seria ler tudo de uma vez. Né? Como é que a gente faz? Então deixa eu... Se eu souber quantos itens tenho que ler, posso fazer tudo. Posso obter todos de uma vez. Então, como é que seria isso? fread. Só que aqui, né, agora eu tenho que ter um vetor, né, para armazenar todos eles. Total. E aí, peraí que agora eu tô bagunçando tudo aqui, né? Então, o que ele fez? Ele leu, vamos ver se ele leu tudo mesmo, né? Int n itens. N itens. Vou imprimir aqui quantos itens lidos, igual porcentagem D. Na verdade é LD, né? Que é se fosse um long. Aí não é item, não é size D. Beleza. Então, itens lidos 0 aqui, fiz uma coisa errada. Porque eu já acabei de ler, né? Eu já tinha lido tudo, né? Então essa é a primeira opção, lendo inteiro por inteiro, já funcionava, a gente viu. Vamos comentar ela. E fazer uma outra. Então, ó, itens lidos 3. O que é legal, né? Se ele conseguiu ler 3 itens, então eu posso fazer um for. Então aí agora fica legal. Então eu faço um for int i igual a 0 e menor do que i n itens i mais imprimo. Aí a impressão tem que ser 1 por 1, não tem jeito, tá? Porcentagem D, por um barra T aqui. Vetor de leitura na posição I, fechei, barra N, e beleza. Isso aí, li os 3 itens. Então consigo fazer dessa forma. Então essa é a vantagem do arquivo binário, né? Eu tenho mais flexibilidade para ler coisas em bloco, escrever coisas em bloco. E uma outra vantagem, né? Se eu escrevo um arquivo binário, eu protejo esse arquivo. Né? Então não é qualquer um que vai conseguir abrir. Então a gente consegue fazer arquivos em formatos proprietários, ou formatos fechados.